Ok, muito bem, boa noite a todos. Vamos então já dar início aqui a essas nossas intervenções com o professor Montans, que já está aqui conosco. Muita gente já está conectado com a gente. Dorivaldo Ribeiro, lá de... não falou a cidade. Vanessa PUC de São Paulo, está aqui, já jogou a pedrinha no lago. Douglas, lá de Três Corações, de Minas Gerais. Você é mineiro, não é, Montans? Montans é mineiro também. Samela também já está aqui conosco. TJ do Paraná. Adriana, boa noite. Adriana aqui já deu boa noite. Viviane, estamos aqui. Gilson Costa, lá da Maurício de Nassau. E bola para frente, já está todo mundo registrando a presença aqui com a gente. Professor Montans, vamos começar então pelo civil, pela prova de civil, os problemas dessa prova. Aliás, deu tanto problema, deram até pontos para todo mundo, né? Então, o pessoal de civil vai estar antenado aqui com a gente. Vamos lá, vamos que vamos. O que é que temos aí nesse tema? Boa noite, professor. Boa noite a todos do Atualidades. Parabéns pelo excelente trabalho, essa parceria com o Terra. Eu, na verdade, aceitei o gentil convite que você me fez, professor Luiz Flávio, e, na verdade, nós já havíamos conversado lá na própria rede sobre essa questão. Essa questão, ela me atormenta um pouco, e eu quero deixar claro que o discurso que eu quero ter com vocês não é um discurso para jogar com a torcida. É muito conveniente e cômodo dizer que o professor vai defender os alunos que não foram aprovados. Não é essa a questão, e acredito que não seja essa questão para todas as áreas que estão hoje discutindo essa nova modificação, que eu chamo uma modificação da OAB para com os alunos. Eu acho que hoje há uma modificação não só da prova, como também existe uma modificação dos alunos. O que a OAB está fazendo hoje, na minha opinião, e aí com todo respeito, é inadvertidamente dar um tiro no próprio pé. Hoje a gente está numa discussão, professor, e o senhor sabe disso, sobre essa questão de extinção ou não do exame de ordem. Nós tivemos uma decisão do Supremo, mas há hoje 2 deputados que têm interesse em lançar um projeto de lei para acabar com o exame de ordem. Com fundamentos ou com motivos eleitoreiros, isso é uma discussão que não nos compete entender agora. Mas o exame de ordem, ele não está na berlinda. Evidentemente que ele não está na berlinda. Mas o último inimigo que o examinador precisa ter hoje é o aluno. E alguém vai me dizer, mas naturalmente o aluno ele é inimigo do exame de ordem, o exame de ordem é inimigo do aluno, porque o aluno depende do exame para passar. E evidentemente que assim que o sujeito passa, muitos vão chegar à conclusão de que realmente não é necessário que é necessário exame de ordem, que nós vamos fazer a devida filtragem, e aí a discussão não para por aí. As pessoas vão argumentar, mas é a única profissão que se exige isso. Isso não é um problema do direito. E eu não quero entrar na discussão sobre a constitucionalidade do exame. O que eu quero dizer hoje é que a OAB, a partir especialmente desse último exame, ela criou uma nova categoria de aluno, o aluno indignado. Talvez seja uma motivação que também veio dessas manifestações que nós tivemos ao longo dessas últimas semanas, mas hoje você está vendo alunos em rede social, alunos discutindo seus direitos por medidas judiciais, alunos estão fazendo requerimentos para exame de ordem. Nós mesmos, lá do LFG, fizemos um requerimento formal para o exame de ordem. Não sei se foi pela nossa manifestação ou se foi por uma manifestação geral dos professores e dos alunos, mas nós conseguimos anular 2 questões. Porque a questão efetiva, naquele primeiro caso, que as 2 questões que foram anuladas, decorreram especificamente de uma afronta ao edital. Exigia jurisprudência e isso não estava no edital. E a discussão, na verdade, outro dia eu estava conversando com um colega meu, que é advogado, e ele disse assim para mim, mas Renato, o advogado tem que saber jurisprudência. E eu respondi para ele, primeira coisa, nós não estamos falando com advogado, nós estamos falando com um aluno de 5º ano que será um advogado. As pessoas têm que lembrar, na verdade, da finalidade, da teleologia do exame de ordem. O examinador, o aluno, ele não é a reencarnação de Ponte Miranda. Ele não tem que saber tudo. Num concurso que nós temos que fazer a seleção dos melhores, porque só os melhores vão estar ali como juízes, promotores, imagino. Agora, para o advogado, e não que o advogado não tenha que ser o melhor, eu quero consignar que o advogado ele tem que ter um conhecimento mínimo para a vida dele, assim como tudo na vida.
O médico, isso é uma questão natural. Você não vai pegar um médico recém-formado e colocá-lo para fazer uma cirurgia de extrema complexidade técnica. Sim. Ele vai começar por etapas. Assim como um advogado. Um advogado num escritório, se ele é um quintoanista ou um recém-formado, ele não vai começar o trabalho dele fazendo a peça mais complexa ou casos de maior envergadura daquele escritório. Ele vai começar fazendo algumas peças e, na medida em que ele vai adquirindo experiência e tempo, e o tempo é necessário para isso, ele vai fazendo. Então, o exame de ordem, ele também tem que se pautar sob essa regra. Então, o exame, primeiro ponto importante, ninguém está pedindo que seja uma prova fácil. Tem que ser pedido uma prova que seja adequada ao aluno de 5º ano. O aluno de 5º ano ele tem que estar preparado para fazer uma prova de acordo com a experiência de vida que ele tem. Ou seja, ele faz faculdade, ele trabalha, ele faz estágio. Muitas vezes no próprio estágio ele não pode peticionar por conta de N fatores que não vêm ao caso agora. Então você não pode exigir de um aluno de 5º ano que ele saiba absolutamente tudo, quiçá jurisprudência. E já intervenho numa outra questão que eu falaria mais à frente, professor. Hoje, o exame de ordem, para o próximo exame, para o 11º exame, eles vão pedir que se faça a questão sobre jurisprudência. E agora já consta do edital. O que eu já acho, data máxima vênia, um absurdo. Muitos vão dizer, e aí é cômodo dizer quem já foi aprovado, mas o aluno tem que saber isso. O aluno não tem que saber isso. Um aluno de 5º ano não tem que saber toda a jurisprudência, porque no que nós estamos falando é a potencialidade dele poder usar toda a jurisprudência pacificada do ordenamento. Quanto é isso? Em civil, em penal, em trabalho, em tributário, em constitucional. Se nós estivermos falando de um aluno que está estudando para concurso, que está estudando há alguns anos, aí é uma discussão. Mesmo assim, nesses casos, ele vai ter que saber algumas situações pontuais. Agora, imagina defender dentro de uma peça uma tese com base em jurisprudência. Acredito que eu não saiba, e não sei a grande maioria dos entendimentos de decisões do STJ e do STF. Ainda pior aí, Montanz, o Nestor explicou aqui que o edital agora está falando jurisprudência pacificada. E é complexo esse assunto, porque jurisprudência pacificada, tirando as súmulas, e o resto tem entendimentos de tudo quanto é jeito. E você recai numa situação mais grave ainda, porque se a OAB usar, como ela usou nessa prova, uma súmula ultrapassada, uma overruling efetivamente, ou seja, um julgado que já não se aplica, uma decisão que não se aplica mais, como é que nós vamos trabalhar uma situação dessa? Então hoje, o próprio aluno ele não vai ter dados objetivos. Porque o aluno ele tem hoje em mãos um prazo de 5 horas para fazer uma prova à mão, para fazer uma prova com vademecum sobre um caso concreto, além de 4 questões. Hoje ele tem que se preocupar com todos esses dados de informações, somado ao conhecimento de jurisprudência, porque na verdade o que a gente tem que refletir, e eu ainda nem entrei sobre o ponto da prova, o que nós temos que refletir é imaginar como é que um advogado age. Um advogado, por acaso, no seu dia a dia, ele faz a sua peça prática à mão em 5 horas, respondendo com questões sem consulta? Não. Então, ele tem condição de consultar. E não estou discutindo a forma de se fazer a prova. Eu acho que a forma de fazer a prova tem que ser essa. Eu só acho que pedir jurisprudência é uma situação a mais que vai agravar a situação dos examinandos. Vamos esperar também essa questão, mas eu fico muito preocupado em relação a isso. E a prova? O que houve na prova? Aliás, na formulação do problema, né? Muitos pensaram que... Mas está com a gente Joel, da Unisul Virtual, Amanda Andrade, da Unama de Belém do Pará, Vanessa PUC São Paulo, Viviane Saboia de Fortaleza. O pessoal está chegando. Vamos lá. A questão dessa prova é uma questão sui generis, porque as duas questões sobre súmula foram questões não de conteúdo, foram questões formais, de súmula não, de jurisprudência, porque eles pediram discorra sobre a jurisprudência unânime do STJ. Só que alguns pensaram que, em virtude das duas questões anuladas, não haveria o que se discutir em relação à peça, e há o que discutir em relação à peça. E aqui me permita falar sobre essa questão, professor, porque essa questão nós comunicamos ao exame de ordem, falamos sobre isso, acredito que outros professores também tenham se movimentado nesse sentido, mas a questão ela é grave. Digo por quê. Nós temos uma súmula do STF, que é a súmula 621,
E essa súmula 621 do STF, que continua em vigor, se fizer um print hoje do site do Supremo Tribunal Federal, vai estar lá que essa súmula está em vigor. Não há nenhuma referência a súmula sem eficácia, súmula revogada, súmula superada ou qualquer coisa que o valha. E essa súmula diz que não cabe embargos de terceiro, resumindo a súmula, não cabe embargos de terceiro para promessa de compra e venda. Pois bem, logo em seguida, essa súmula é de 84. O aluno não tem essa informação porque o vadimeco não pode ter essa informação, porque o anexo 3 do edital da OAB diz que ele só pode levar o vadimeco seco, sem nenhum comentário, sem nenhuma anotação, sem nenhuma informação, a não ser o texto do direito positivado. Tá? Leia-se os artigos de lei e as súmulas. Só que essa matéria é matéria evidentemente federal. O aluno, na hora da prova, não vai ter condição de verificar essa situação. E nós temos hoje uma súmula, que é a súmula 84 do STJ, que diz que são cabíveis os embargos de terceiro para, nesses casos, fundado em posse, quando você tem uma promessa de compra e venda que não foi cumprida. Ou seja, nós temos duas súmulas que são colidentes. O aluno não tem condição de saber se a súmula 621 é antes ou posterior à súmula 84. E muitos alunos pensaram, peraí, nós temos uma súmula do STF e do STJ, a primeira coisa que ele estabeleceu, o critério da hierarquia. Então, muitos alunos foram induzidos em erro, e eu falo isso com propriedade, porque a grande maioria dos alunos que falaram comigo disseram, Renato, eu ia fazer embargos terceiro, ou estava fazendo embargos terceiro, e me desmotivei por conta da súmula 621. E essa súmula 621, ela estava em praticamente todos os vadimecums. Havia um ou outro vadimecum que comentava alguma coisa de eficácia, mas até uma discussão deve ser levada em consideração. O examinador podia olhar para um vadimecum desse e falar assim, peraí, esse vadimecum tem um comentário. Porque quem tem que tirar súmula do ordenamento é o próprio tribunal. Eu falo de brincadeira que só duas pessoas tiram súmula do ordenamento, do direito. O próprio tribunal ou o Teotônio Negrão. O Teotônio Negrão tem o hábito de tirar súmulas de ofício, mas ele pode fazer isso. Né? Mas a súmula só pode ser retirada pelo próprio tribunal. E discussão sobre prevalência de súmula não é matéria do examinando, é do hermeneuta. Ou seja, quem está enfrentando essa questão no plano teórico, municiado de informações como datas. Então, o grande ponto da prova não é a discussão jurídica. Ou seja, se perguntar hoje, se o aluno tivesse em mãos doutrina, ele seguiria os embargos de terceiro. Provavelmente ele seguiria os embargos de terceiro. É a peça mais adequada para aquele caso. A discussão não é jurídica, não é como em tributário, por exemplo, que está se discutindo, por exemplo, o cabimento de outras peças, como de fato acho que 7 peças, admitiram 7 peças. Civil não é essa a discussão. A questão de civil, e essa questão é muito grave, é de se autorizar o cabimento de outras peças, não porque elas seriam abstratamente cabíveis. Em algumas até você poderia pensar nisso, mas porque existe um erro formal da OAB, ou seja, é a culpa em vigilando, a culpa em eligendo. Tá. A OAB se equivocou ao não se atentar a essa situação, ou seja, quando a OAB prepara uma prova, ela tem que se municiar de todas as informações possíveis para que o aluno não seja induzido em erro. E nesse caso, notoriamente, os alunos foram induzidos em erro. Então, esse é um ponto muito importante, professor. Isso, então, a perspectiva é de que todo mundo entrou com recurso, né? Aí está nos acompanhando também Maria Cristina, lá da Unimes, depois Érica Galvão, da Bahia, Alex, lá de também Feira de Santana, Wendel, boa noite, lá da Procuradoria da Fazenda Nacional, Carolina Galvão, do Rio de Janeiro, Joel, da Unisul Virtual, o pessoal já está antenadíssimo aqui com a gente. Agora, Montanz, resumindo então, o pessoal entrou com recurso, houve recurso contra a questão e nós estamos nesse momento aguardando o resultado do recurso. Mas a OAB sinaliza que vai admitir outros instrumentos recursais ou não? Vai ficar só com embargos? Olha, eu vou falar por experiência de provas anteriores. É que essa realmente foi uma prova muito diferente. Essa foi uma prova sui generis. Eu até falei de brincadeira outro dia com alguns professores que se criou uma nova função, que é o professor pós-prova. Porque hoje não adianta só você fazer o curso, preparar o aluno. Você também tem que estar preparado para o pós-prova. Ou seja, então são duas segundas fases distintas. A segunda fase
de informação, em que você prepara o aluno para fazer a prova, e essa segunda fase diferente, que é a segunda fase específica para você ajudar o aluno nessa parte, ou seja, verificar se há algum equívoco formal. Eu volto a dizer, não faz meu estilo, até a primeira vez que eu estou discutindo essa questão em algum programa, por exemplo, tanto é que os erros esparsos da OAB, nós já chegamos a discutir em momentos próprios. A OAB já cometeu equívocos, mas isolados. A gente já teve uma prova de ordem em primeira fase, em que a pergunta era o caput de um artigo e as 4 alternativas eram os incisos. E pediam para assinalar a errada. Então você tinha que dizer qual inciso você gostava menos daquele artigo. Mas hoje não, hoje a questão é diferente. Eu senti, na verdade, uma certa distância entre a OAB e a FGV nesse ponto. Então, é necessário que a gente faça esse entre aspas, barulho em redes sociais, perante o exame de ordem, perante esse canal que nós temos aqui, para que não é uma questão de caça às bruxas, não é uma situação de estabelecer o que a OAB tem que fazer ou deixar de fazer, mas repensar sobre como o exame tem que ser feito. Então, esse é o grande problema da prova. Para mim, isso é muito claro. Um aluno que estava fazendo a prova, eu peço para que um próprio examinador se coloque no lugar dele. Ele tem 2 súmulas válidas na mão dele que ele poderia socorrer delas. E a súmula que ela hoje, volto a dizer, no plano da hermenêutica, ela é uma súmula ultrapassada. Mas para o aluno que tem um vadimeco em mãos, e essa súmula está em vigor, essa súmula não foi retirada do ordenamento jurídico, é importante que se diga isso, o aluno só tinha essa condição em mãos. Esse é um grave problema do direito, que é a história da vigência e da eficácia. Porque vigente está ali, está vigente. Você só consegue desmontar alguma coisa que é vigente na hora que uma lei é revogada por outra, ou caso de uma súmula quando ela é cancelada. Aí sumiu, desapareceu. Enquanto não é formalmente cancelada, ela continua vigente, porém, muitas vezes, pela jurisprudência superveniente, ela não é mais válida, porque perdeu o sentido do ponto de vista da validade, não ali da vigência. E aí o problema, porque o aluno só está muito por dentro do direito, dos pontos e dos temas, para a gente chegar a essas conclusões. Ou seja, isso é coisa já de gente com 10 anos de advocacia. E eu volto a dizer aquilo que eu falei. Nós não estamos exigindo do aluno só a interpretação. A gente está dizendo que hoje, claro, a vida acadêmica é gradual, mas a prova da ordem, a segunda fase, é a prova da vida dele. É a prova em que ele vai poder agora se livrar. Eu falo sempre que a prova de segunda fase é a prova mais importante, uma das provas, ou a prova mais importante da vida dele, porque ele fecha o ciclo da obrigatoriedade. Ele foi obrigado a estudar desde a infância, ele não teve a opção de sentar com 3 anos com a família e falar, gente, eu quero ser artista. Não dá. Então ele não teve essa opção. Então ele estudou a vida inteira, fez colegial, fez faculdade de Direito, e quem faz faculdade de Direito, naturalmente, vai ter que prestar o exame de ordem, a não ser que você queira se enveredar por uma outra carreira que não precise da OAB. Então, acontece, quando você passa na OAB, depois você vai escolher seu caminho. Exatamente. Vou vida pode acadêmica, estudar, mestrado, vou fazer concurso, eu vou advogar, eu vou fazer uma pós, eu vou morar fora, enfim. Ele pode decidir o que ele vai fazer, mas ali, na segunda fase, ele concentra, porque ele está na boca do gol, então ele está no final do túnel, e de repente ele está sob aquela pressão de fazer uma prova em 5 horas, com uma série de exigências, uma série de formalidades. A GV hoje, e não critico isso, mas a GV hoje exige uma série de requisitos formais, é uma prova diferente da prova da CESP. Na prova da CESP você podia errar algum dado objetivo da prova, uma legitimidade, uma competência, a CESP levava em consideração como um todo a prova. Então, de repente, se o aluno errasse a legitimidade, a competência, o endereçamento, mas acertasse o conteúdo da peça, a CESP levava em consideração porque o aluno soube desenvolver bem uma peça prática profissional. A prova da GV é uma prova mais objetiva. Volto a dizer, não é uma crítica, é uma forma de se questionar. Por um lado, até é muito bom para alguns alunos. Então, é uma prova que a nota é toda fragmentada. Então, se você coloca liminar, não coloca liminar, coloca... E nem vou entrar nesse mérito que a GV deixou de colocar várias situações de ponto que um aluno poderia ganhar em relação à peça formal. Então, meu mérito hoje
professor, não é o desabafo da questão do conteúdo. Eu não tenho muito o que falar do conteúdo da prova. Eu tenho que falar especificamente sobre esse aspecto formal. Que é muito mais grave. É verdade, é verdade. Cidades que já estão antenados com a gente, você já vai começar a falar de bem do família no caso de imóvel rural. Vamos já entrar nesse tema? Vamos. Aí já é o tema de processo civil. Cidades que estão com a gente: São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, Fortaleza, Campinas, Belém, Belfort Roxo, Brasília, Campina Grande, Chapecó, Natal, Porto Velho, São Luís, Anápolis, Criciúma, Curitiba, Dourados, Maceió e Manaus. São cidades que já marcaram presença com a gente. Também Riviéria, Ana Paula, Cibele, Felipe, Eucindo, Cristiane e Bruna. Todo mundo já antenado aqui com a gente. Então, vamos lá. Marcos André também, Hugo Pires, Evelyn e bola para frente. Bem de família no caso de imóvel rural. A diferença quando se trata de imóvel que seja destinado ao sustento da família, o que é bem de família e tudo. Vamos entrar nessa história aí? Ok. Vamos. Bom, o professor levou muito tempo para tentar se estabelecer ao longo do direito que viria a ser dignidade humana. E a Constituição Federal de 88, ela estabeleceu a dignidade humana não só como a honra, como a liberdade, inviolabilidade de domicílio, mas também o patrimônio. E o patrimônio faz parte de um conglomerado de aspectos da dignidade humana, tanto é que os constitucionalistas chamam isso de piso vital mínimo. 2 anos depois da Constituição Federal de 88, em 90, surgiu a Lei 8.009 de 90, que é a Lei do Bem de Família. Essa lei estabelece o seguinte, que eu devo executar, posso retirar o patrimônio do executado, mas eu tenho que manter a sua casa e os bens que a guarnecem. Então isso seria, sob a ótica do legislador, aquilo que seria o mínimo para a sua sobrevivência. É evidente que há uma série de nuances, há uma série de peculiaridades que não nos compete falar aqui, até porque são situações que fogem do aspecto da jurisprudência, mas há uma série de questões específicas sobre pluralidade de imóveis, valor de imóvel. O STJ recentemente decidiu que, e aí eu sou contra essa questão, independentemente do valor do imóvel, ele é bem de família. Então, se você mora num imóvel... Uma mansão... Ou num casebre... ele é o bem de família. Então, alguns julgados do STJ adotam aquele efeito cascata. Então, se o sujeito tem um imóvel de 3 milhões de reais e a dívida de 500 mil, ele pode vender esse imóvel, ficar com 2 milhões e meio e morar numa casa mais módica e efetivar o pagamento. Mas há julgados do STJ que entendem que o imóvel destinado à moradia, que é o artigo 1º da lei, ele se mantém rígido. Ou seja, se o imóvel é da moradia, não importa se é um triplex de cobertura, não importa se ele mora num apartamento suntuoso, ele é o bem impenhorável. A discussão aqui dessa específica hipótese, desse informativo do STJ, diz respeito à propriedade rural. Naturalmente, a propriedade rural ela tem uma extensão territorial maior. Então, se discute o seguinte, será que eu poderia fazer uma fragmentação nesse imóvel, mantendo o imóvel para a família, destinado à moradia, e o excedente ser penhorado e estabelecer o pagamento do credor. O que vem a ser pequena propriedade é uma discussão do Estatuto da Terra, também do artigo 5º e 26 da Constituição Federal, mas a grande questão que tem que ser levada em consideração é o confronto entre dois artigos do CPC que regulamentam 2 princípios. Então nós temos, durante toda a execução, e talvez sejam os 2 artigos mais importantes da execução, são 2 artigos que fazem o conflito e estabelecem, à luz da proporcionalidade, o que o juiz deve seguir no caso concreto, que é o artigo 612, que regulamenta o princípio da máxima efetividade. A execução é pró-credor, então a isonomia que se estabelece na execução ela é uma isonomia diferenciada, ou seja, tratar desigualmente os desiguais. E, de um outro lado, nós temos o princípio da menor onerosidade, que é o artigo 620. A grande questão que se estabelece aqui é verificar o que seria a parte da residência da família e o principal. Nós temos uma nova nuance aqui. Será que a propriedade rural é utilizada para o trabalho? Porque aí nós estaríamos também no plano da impenhorabilidade. Porque o artigo 649, inciso 5 do CPC, estabelece que é impenhorável os bens destinados a instrumentos de profissão. Então ninguém pode penhorar o bisturi do médico, ninguém pode penhorar os livros do advogado. Só que o 649, inciso 5, ele estabelece de bens móveis.
Então há uma discussão interessante, porque a lei estabelece ferramentas, no sentido de livros, de cadeira do dentista, mas aqui nós estamos falando de imóvel. Só que o imóvel é o necessário para a subsistência da família. Então é uma discussão interessante. Nesse caso especificamente, o STJ, à luz da proporcionalidade, entendeu que deveria se fazer a fragmentação, mantendo incólume o bem da família, mas o excedente, a terra toda poderia ser penhorada. Vendida, penhorada, vendida. Exatamente. Satisfação Aí do vai credor, depender se é fazer em asta tudo. pública. Aí é um pouco de conciliação dos interesses, né? Exatamente. Interesse do devedor de ficar ali e, bem, e depois do credor também. Mas Ana Paula está aqui com a gente, concordo com o Montanz, a prova tem que ser feita de forma justa e coerente. Fernanda Neves, de São Paulo, dizendo isso. Cleiton Félix, Universidade de São Judas, fala de penal já falamos, está com o Nestor, pode visitar aí o vídeo do Nestor, está aqui na nossa TV, vídeo do Nestor. Marcelo dos Santos, Presidente Prudente, Mirante do Paranapanema, que bacana, Mirante do Paranapanema presente aqui com a gente também. Érica, administrativo amanhã, com Masas 19h30, Alfredo Sete Lagoas, Bruna de Uberlândia, Maria Cristina de Itanhaém e Babel de São Carlos, São Paulo. Vamos aqui, mais o tema aqui. Vai ter o sorteio agora? Vamos para o sorteio? Vamos lá, então. Conectadas à transmissão de Twitter, Guiomar, Marilísia, Alexandre, Flávia, Reinaldo, Fábio, Vitor, também no Twitter, muita gente conectada aqui com a gente. Vamos então? Professora Alice, um sorteio a mais? Bom, já estamos aqui preparados então para mais um sorteio.